falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, você vai passar tudo isso aqui, certo? E aí você pode passar esses exemplos aqui, ó, se der tempo, né? Então, você vai evidenciar o triângulo retângulo, vai evidenciar as partes dele. Então, quando esse triângulo é retângulo, quando ele tiver um ângulo de 90 graus. Os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos, ok? E o terceiro lado é sempre a hipotenusa. E a hipotenusa é sempre de frente, é oposto ao ângulo de 90. Aí vai estar lá escrito, aí você lê e tal. E aí, desse triângulo, você vai relembrar, porque eles já viram no nono ano, o Teorema de Pitágoras, né? Então, segundo o Teorema de Pitágoras, aí a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da sua hipotenusa. Então, tá aqui, ó. Esse é um cateto que está ao quadrado, esse é outro cateto que está ao quadrado, e essa é a hipotenusa que está ao quadrado também. E aí vale essa relação que você também já conhece, né? Então, este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? E aí começa a parte da aula realmente importante. Então, aqui está relações, mas geralmente se diz razões mesmo. Razões trigonométricas, né? Então, as razões trigonométricas, elas existem entre os lados de um triângulo retângulo. E aí você vai ensinar as principais, seno, cosseno e tangente. Então, tem lá um triângulo retângulo. Você tem um ângulo de 90, né? Por isso ele é retângulo. Você tem a hipotenusa. E aqui você define um ângulo alfa. A partir do momento que você define um ângulo alfa aqui, por exemplo, esse cateto ele passa a ser chamado de cateto adjacente. Porque adjacente a gente sabe que significa que está junto, né? Então é um cateto que está junto. Junto de quem? Junto do ângulo alfa, né? Porque ele é um dos lados que formam esse ângulo alfa. Por isso que ele é um cateto adjacente. E o outro cateto passa a ser chamado cateto oposto. Porque o que é o oposto? É o que está de frente, né? Então, ó, o cateto que está de frente ao ângulo alfa. Ah, isso aqui, se o ângulo alfa fosse aqui. Bom, então você teria a hipotenusa. Aqui você teria esse cateto que forma o ângulo alfa. Então, ele seria chamado de cateto adjacente. E aí, o outro aqui de baixo passa a ser o cateto oposto. Tudo bem? Então, é oposto ao ângulo. Sempre em relação ao ângulo que você considera, tá? Isso muda tudo. E aí você vai definir as três razões. Então, dado um ângulo alfa num triângulo retângulo, você vai ter que o seno. Então, o seno, o que é isso? É, na verdade, uma relação entre o ângulo alfa e alguns desses lados desse triângulo aqui. São sempre dois, né? Então, o que a gente chama de seno do ângulo alfa é você pegar o cateto oposto ao ângulo alfa, que é esse daqui, né? E dividir pela hipotenusa. Tudo bem? Então, o que a trigonometria estuda? Ela estuda triângulos, retângulos, e ela estuda relações entre um certo ângulo desse triângulo e outros dois lados que você tem nesse triângulo. Então, quando você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa, isso é uma relação chamada seno do ângulo alfa. E o que é o cosseno? Então, uma outra relação entre o ângulo alfa e dois desses três lados do triângulo. Então, o cosseno vai ser diferente. O cosseno, quando é do ângulo alfa, ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente pela hipotenusa. Tudo bem? E a tangente? A tangente também é uma outra relação entre o ângulo alfa e agora entre dois lados do triângulo. Então, por exemplo, se o seno foi o cateto oposto com a hipotenusa e o cosseno o cateto adjacente com a hipotenusa, o que sobrou? Bom, cateto oposto, cateto adjacente, né? Porque a hipotenusa já apareceu duas vezes. Ó. Então, o seno e o cosseno são relações entre cateto e hipotenusa. A tangente não. Ela vai ser a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Então, você vai pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente.
esse número ele é chamado de tangente de alfa, ok? E aí, quando a gente pega esse triângulo e essas relações, pode-se deduzir, mas na prática a gente só coloca lá e fala, ó, aceitem que é verdade e tal. Mas pelo teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, você pode tirar essa relação, que é a relação fundamental da trigonometria, tá? Então você só passa lá, ou talvez nem passa, porque assim, é importante, mas acho que para eles não é muito importante não. Que se você pegar um ângulo alfa, o seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado sempre dá 1. Ah, não importa o valor do ângulo? Não importa. Sempre que você pegar o seno do alfa e depois elevar ao quadrado, pegar o cosseno, elevar ao quadrado e somar, o resultado é sempre 1. É uma coisa interessante, né? E é importante também. Por último, você tem ângulos notáveis. Como assim? O seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa, eles têm certos valores fixos para o ângulo, né? Então, não importa o tamanho do triângulo. Se, por exemplo, aqui for 50 graus, então seno, cosseno e tangente vão ter valores fixos, cada um deles. Tudo bem? São diferentes, mas são fixos. E aí, o pessoal sempre lembra desses ângulos aqui que são chamados de notáveis. Por que notáveis? Porque eles aparecem em muitos problemas, né? E na vida real também. Então, aí se monta essa tabela, tá? Aí você escreve relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aí você vai calcular o quê? Seno de 30, cosseno de 30 e tangente. Também de 45, também de 60. Então, por exemplo, quanto que é o seno de 30 graus? Não importa o tamanho do triângulo. Seno de 30 é sempre meio, tá? E aí tem os outros valores aqui. Por exemplo, quanto que é o cosseno de 60? Meio também. Tudo bem? Então, observe que uma coisa interessante. O seno de 30, que é meio, e o cosseno de 60 é meio também. Por quê? Porque se você pegar 30 mais 60, dá 90, que é o ângulo reto aqui do triângulo. Tudo bem? Então, é uma ideia de como lembrar dos valores. Por exemplo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Porque 30 mais 60 dá 90. Seno e cosseno de 45, os dois dão o mesmo valor, tá? E na tangente é tudo diferente. Então, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Você pode cantar uma musiquinha lá na hora, que é o seguinte, ó. Aqui você tem 1, o 2 e o 3. Aqui você tem 3, 2 e 1. Todo mundo aqui está dividido por 2. Tudo bem? Então você vai cantar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você bota a raiz no 3 e no 2. Tá vendo aqui? 3 e 2. Aí você vem na tangente. Então a tangente é diferente. Veja só, você raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tudo bem? Aí você canta a musiquinha com os alunos para eles lembrarem. Então isso é o conteúdo. Agora a gente vai para os exemplos. Eu selecionei 3 exemplos que condizem com os exercícios da lista que eu vou te passar, tá? Então, geralmente eles são mais clássicos. São 3 exemplos muito tranquilos. Então, no número 1, ó. Determine as razões seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Então, tem um triângulo pronto. Então, aqui tem um ângulo alfa. Aí tem o beta também, mas o beta não foi pedido, só o alfa, né? Então, nesse triângulo, você tem um ângulo de 90, você tem uma hipotenusa que vale 15. Esse cateto aqui, ele passa a ser chamado de cateto oposto, né? Que está de frente. E que vale 9. Então, o cateto adjacente é o que vale 12. Então, como é que você monta seno, cosseno e tangente? Então, você volta lá no começo, nas razões trigonométricas. Então, o que é o seno do alfa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é 9 e a hipotenusa é 15. Então, fica que seno de alfa é igual a 9 sobre 15. É isso, acabou. Cosseno é a mesma coisa. Então, o que é o cosseno de alfa?
cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quanto é o cateto adjacente? 12. A hipotenusa, 15. Aí você faz. E a tangente do alfa? Pela definição, é cateto oposto sobre o adjacente. O oposto é 9, o adjacente é 12. Então, fica desse jeito aqui. Número 2. Determine os valores de x e y no triângulo retângulo a seguir. Então, já é um pouco diferente. Você tem aqui um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. A hipotenusa vale x. Aqui você tem um ângulo de 30. Então, este cateto passa a ser o adjacente e ele vale y. E esse daqui passa a ser o oposto, né, que vale 5 centímetros. Como eu descubro o x e o y? Aí você escolhe. Você pode escolher primeiro o x, depois o y e vice-versa. Por exemplo, geralmente você escolhe o x, né? Então, olhando o ângulo de 30, eu sei que aqui é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Que razão me dá o cateto oposto relacionado com a hipotenusa? Aí você vai lá na matéria e vai ver que é o seno, né? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu vou calcular o quê? O seno de 30. Então, eu vou pôr aqui, ó, seno de 30 igual a cateto oposto, 5. Aí põe o 5 aqui. Dividido pela hipotenusa, que é quem? X. Tá aqui o X. Aí que vem aquela tabela. Quanto que é o seno de 30? Então, você vai lá na tabela e vê que seno de 30 é meio. Então, onde apareceu o seno de 30, eu vou colocar meio. E o resto repete, né? Então, é igual a 5 sobre x. Então, é igual a 5 sobre x. O que é isso aqui? É uma proporção. E essa proporção é muito fácil, né? É só multiplicar cruzado. Então, é 1 com x e 5 com o 2. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 5, 10. Então, isso implica que x é igual a 10 centímetros. Pronto, achou. Aí, para achar o y, você tem várias maneiras a partir daí. Por exemplo, se eu conheço esse valor e esse valor, para descobrir esse daqui eu posso usar Pitágoras, por exemplo. Mas eu também posso usar outra razão trigonométrica. Então, eu coloquei dois aqui, ó, que dão o mesmo resultado, tá? Apesar de estarem parecendo diferentes. Se você colocar na calculadora, vai dar o mesmo número, tá? Então, eu vou explicar só o de cima, não, só o de baixo, por exemplo. Aí o de cima você tenta entender sozinho, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, você tem, eu quero relacionar o y, por exemplo, com o x, que eu acabei de descobrir, né? O x vale 10. Então, é o cateto adjacente e a hipotenusa. Que razão relaciona os dois? É o cosseno, né? Então, eu vou aplicar o quê? Cosseno de 30. Então, tá aqui, ó. Cosseno de 30 é quem? Cateto adjacente, que é o y, aqui, dividido pela hipotenusa, que é o x. O x vale 10, né? Então, eu coloco 10 aqui, ó. Vou lá na tabela, vejo que é o cosseno de 30. Se for lá na tabela, você vai ver que é raiz de 3 sobre 2. Aí você põe o igual, repete a outra parte, né, que é o y sobre 10. E, de novo, dê uma proporção, ó. Então, você multiplica cruzado. Então, vai ter o quê? 2 vezes y, tá aqui, igual a 10 vezes raiz de 3, tá aqui. O 2 está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. Então, implica aqui que o y é igual ao quê? 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Como aqui em cima é uma multiplicação, eu posso fazer a divisão em qualquer termo, né? Eu poderia pegar a raiz de 3 dividido por 2, por exemplo. Mas é mais fácil pegar o 10. Então, eu pego 10 dividido por 2, dá 5. Então, vai ficar o quê? Que o y é igual a 5 vezes raiz de 3 centímetros. Ok? Depois você olha, pausa o vídeo e tenta entender a tangente. Vai dar um resultado, o mesmo resultado. Pega a calculadora e faz essa conta e depois faz essa. Vai dar o mesmo número, tá? Só está escrito de forma diferente. E o último exemplo desse vídeo, ó. Aí já é uma aplicação. Então, veja, tem uma progressão no ensino de qualquer matéria, né, em matemática. Então, você tem o primeiro exemplo, que é pela definição das razões. O segundo
em que você vai usar aquela tabela para ângulos notáveis. E o último é a aplicação, certo? Então vamos para a aplicação. Aí você explica certinho para os alunos, porque é você pegar uma situação da vida real e representar na forma de matemática, tá? Então, ó, observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros quando os raios de sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Então, ó, aqui é o chão, aqui é o prédio. Aqui seria a superfície, né? Em relação à superfície, quando você tem uma abertura de 30 graus, é como se você do chão olhasse no topo do prédio. Então, para a abertura de 30 graus, você tem que estar a uma distância de 63 metros desse prédio. Tudo bem? Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. Então, vamos lá. Sempre no exercício, você tem que identificar o que você tem e usar o conteúdo para descobrir o que você quer. Basicamente, em matemática da escola é assim, tá? Então, o que você tem? Você tem um prédio em pé e o chão deitado. Qual é a abertura entre o prédio e o chão? 90 graus. Tudo bem? Sempre tem algo em pé e outra coisa deitada, forma 90 graus. O que você tem? Um ângulo de 30 e você tem este lado aqui. Este lado aqui é o quê? É um cateto adjacente, né? Esse cateto adjacente mede 63. O que ele pediu? Calcule a altura do prédio. Então, você tem essa altura aqui, ó. E essa altura vamos chamar de H, por exemplo. Tudo bem? A altura H. Então, o que você vai fazer? Você quer relacionar o cateto oposto, que é a altura do prédio, com o cateto adjacente, que é o chão. E que razão trigonométrica relaciona as duas coisas? É a tangente, né? Pela definição, é a tangente. Então, você vai aplicar a tangente de 30. Então, aqui, ó, já tem que usar a tangente. Então, a tangente de 30 é o quê? Cateto oposto, que é a altura H do prédio, tá aqui, dividido pelo cateto adjacente, 63. Se você for isolar a altura aqui, o que você faz? O 63 está dividindo. Então, passa para o outro lado multiplicando. Então, como é que vai ficar a equação? O H vai ficar sozinho, né? Estava desse lado aqui, mas eu já inverti os dois. Então, vai ter o H sozinho, igual. Do outro lado aqui, ficou o quê? 63 vezes tangente de 30. Agora, quanto que é a tangente de 30? Aí você volta lá com os alunos na tabela. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente volta lá e troca. Então, a altura vai ser 63 vezes raiz de 3 sobre 3. E aí você pode fazer a divisão. Ó. 63 dividido por 3 dá 21. Então, a altura vai ser igual a 21 raiz de 3. Se você calcular na calculadora aí o raiz de 3, vai dar aproximadamente 1,75. E aí 1,75 vezes 21 vai dar aproximadamente, né? Não é igual, porque o raiz de 3 não dá exato. Então, é aproximadamente 36,37 metros a altura desse prédio. Ok?